Atos capítulo 8, Pedro tem uma revelação. Deus dá uma visão para Pedro. Pedro vai a Jope, vai à casa de Cornélio em Cesareia. O Espírito Santo, a Bíblia diz que enquanto Pedro falava, o Espírito Santo veio sobre aquela casa e batizou todo mundo. Depois Pedro batiza todo mundo nas águas. E depois de todo aquele mover de Deus, a igreja de Jerusalém chama Pedro para interrogar por que Pedro fez o que ele fez. E Pedro tem que reposicionar a igreja de Cristo nas suas crenças, porque até aquele momento a igreja acreditava que o Espírito Santo era dado aos judeus. Então Pedro vai a Bíblia usa o termo se defender em Jerusalém. Mas na verdade o que Pedro vai fazer não é uma defesa de fé, mas é um reposicionamento de toda a igreja. Vocês estão acordados que isso não é sobre nós, mas sobre todo aquele que crê no nome de Jesus. E ele reposiciona. E a Bíblia diz que depois que Pedro começa, aquilo se espalha, porque a igreja entende aquilo, e aquele avivamento se espalha nas regiões da Judéia. A gente vai ver Filipe batizando o eunuco. A gente vai ser vendo Paulo sendo encontrado no caminho de Damasco. A gente vai ver Ananias curando Paulo da cegueira, porque aquele reposicionamento da igreja expandiu a igreja. A Bíblia diz que a igreja crescia em comunhão, em graça. Quando Pedro se reposiciona como uma das cabeças, um dos pilares da igreja, a igreja rompe. E eu quero dizer para você que essa noite Deus quer reposicionar você nesse lugar para romper barreiras sobre a sua vida. Deus vai alargar suas tendas aqui hoje e vai mudar a sua ótica sobre o Espírito Santo. Você crê comigo? Então vamos ler junto. Efésios capítulo 1, verso 13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade e o evangelho da sua salvação e creram nele, foram batizados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Vamos ler o texto do capítulo 3, versículo 13 de novo. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram, foram selados em Cristo. Pode falar comigo? Selado. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, eu quero apresentar aqui as nossas vidas aqui essa noite ao Senhor. Abra o nosso espírito e os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor quer derramar na noite de hoje. Abra o nosso bom depósito. Lava os nossos corações aqui. Nós oramos para que a palavra da Tua verdade possa convencer as nossas vidas e mudar, Senhor, a perspectiva e posicionamento que nós estamos. Cobre o nosso coração e encontre as nossas vidas com força, com verdade e com leveza aqui essa noite. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Esse termo selado no Espírito, selado em Cristo, é um dos textos teologicamente mais discutidos em toda a teologia cristã. Nós não vamos falar sobre essa teologia hoje, mas nós vamos passar por ela para que vocês possam entender a dimensão do que é o selo do Espírito Santo. Na verdade, esse é um termo comumente usado no Novo Testamento, ser selado no Espírito Santo. Mas nós precisamos começar a noite de hoje entendendo o que é, ou o porquê do selo do Espírito Santo nas nossas vidas. Então eu vou ler alguns textos com vocês aqui, rapidinho, só para que vocês possam entender como que esse termo é comum. Apocalipse 7, verso 2, se tiver aí e quiser colocar. Se você não quiser, pode só anotar. Opa, vamos lá. Se der ruim, a gente troca. Apocalipse 7, 2 diz assim: então vi outro anjo subindo do Oriente, que tinha o selo do Deus vivo, e bradou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido dado poder para causar dano à terra e ao mar,
E disse: não danifique a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na testa os servos do nosso Deus. Apocalipse está falando de um selo que aponta proteção. O anjo viria selar alguém para proteger desses 4 anjos que viriam e para identificar como propriedade. Vocês vão permitir coisas acontecerem na terra, mas nós vamos lá selar para que vocês saibam que eles são propriedade do Deus vivo. Então, ser selado, segundo a palavra de Deus, significa ser protegido ou propriedade de alguém. Romanos, capítulo 4, verso 11, diz assim: assim ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça, que tinha pela fé quando ainda era incircunciso. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Paulo falando aos romanos, que eles, os romanos, que não tinham praticado a aliança judaica da circuncisão, receberam de Deus o selo da justiça. E esse selo de justiça apontava para uma autenticação da obra de Cristo sobre a vida deles. Paulo estava discutindo, dizendo: eles não precisam se circuncidar para fazer a obra, porque a obra não é feita pela circuncisão, mas pela justiça de Deus. Então eles foram selados no Espírito, receberam um selo do Espírito que valida eles para fazer a obra de Deus. Então o selo não aponta só para proteção, mas aponta para a autenticação, para a validade da obra de Deus na vida de alguém. 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 2: ainda que não seja apóstolo para todos, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado. Paulo dizendo para a igreja de Corinto: para ninguém eu posso ser apóstolo, mas para vocês eu sou, porque vocês são o selo daquilo que eu fiz. Vocês são a chancela, são a marca daquilo que eu fiz. Isso aponta para um destino e para uma origem. O selo aponta para uma segurança de origem e para um destino profético daquilo que Deus queria fazer através do apostolado de Paulo. Então, selo fala de proteção, de assistência, de amparo, de segurança, de destino. E a Bíblia diz que nós fomos selados, e esse selo tem essa intenção, mas pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia fala mais. Efésios 1,14, voltando ao texto que a gente leu: o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Você pode dizer comigo: garantia? Deus está dizendo: se você tiver o Espírito Santo, você tem uma garantia que eu vou fazer algo na sua vida. A palavra garantia em outras traduções pode ser penhor, que é a mesma coisa. 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 22, diz que Ele nos selou como sua propriedade e pôs o Espírito sobre nós como garantia daquilo que está por vir. O próprio 2 Coríntios, capítulo 5, verso 5 diz: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia daquilo que está por vir. O famoso texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6: pois estou convencido que aquele que começou a boa obra na vida de vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus colocou um selo e nos deu uma garantia. O Espírito Santo é a garantia que nós temos, que tudo que Ele começou na nossa vida, Ele vai terminar. É a Bíblia que está dizendo isso.
tudo o que Deus tem preparado para a nossa vida. A única esperança, a única garantia que nós temos, e talvez o lugar mais óbvio que nós vamos encontrar na nossa eternidade é estar com o Pai. Então, ainda que a gente viva uma vida sobrenatural da terra, nós já não somos mais dessa terra quando aceitamos Cristo como a nossa vida, como nosso Senhor. Porque a vida do cristão não está aqui. Porque Deus disse, Jesus dizendo, né? O meu reino não é deste mundo. Então a nossa esperança e a nossa expectativa, e talvez você tenha essa dúvida no seu coração, por que esses homens, esses apóstolos, esses profetas morreram de forma tão martirizada e não temeram a morte? É porque eles entendiam que a vida deles já tinha sido entregue para que Cristo pudesse viver através da vida deles. Eles não tinham mais medo da morte. A morte nunca pôde ser um empecilho para que Deus pudesse fazer a obra na nossa vida. Na verdade, a morte nunca deveria ter sido um medo das nossas vidas. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que Ele é a garantia que nós vamos chegar no lugar onde Deus preparou para a gente. Como diz, o que é seu está guardado, e quem guarda é o Espírito Santo. Não é o seu esforço, não é as suas obras, não é a sua capacidade cognitiva, não é o seu esforço, não é o seu dom, não é nada. O que te garante diante de Deus é o Espírito Santo. Existe o texto que nós acabamos, a gente lê todos os domingos à tarde, todos os domingos final do culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vocês. Paulo dizendo isso. E é interessante que quando a gente fala disso, muita gente acaba passando desapercebido na profundidade do que é a relação, o relacionamento com o Espírito Santo. Porque quando nós falamos sobre a graça de Deus, a gente pensa assim, peraí, essa graça é importante, porque Efésios diz que pela graça sois salvos. Então se eu tenho salvação é pela graça. Então essa graça que o Senhor me dá é importante. Aí a Bíblia fala o amor de Deus. Eu falo, peraí, o amor de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse negócio desse amor do Pai é importante. Mas a Bíblia fala da comunhão do Espírito Santo. Eu falo, mas eu não sei nem o que é esse negócio. Seja lá o que for, beleza, eu quero, mas eu não nem entendo o que é isso. E talvez o não entender isso é o que tem levado a maioria das pessoas a um relacionamento raso com o Senhor Jesus. O fato de não entender a profundidade e a necessidade da comunhão da igreja, dos homens, das mulheres de Deus com o Espírito Santo, tem feito com que as pessoas naufraguem na fé. Paulo fala de naufragar a salvação, naufragar a fé, desenvolver a salvação. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10 que homens foram iluminados pela luz de Deus, mas pela falta da comunhão com o Espírito expuseram Cristo à vergonha novamente. O que ele está dizendo? Que da mesma forma que eu recebi esse Espírito Santo em mim, eu posso apagá-lo em mim. Tessalonicenses capítulo 5 verso 19, não apagueis o Espírito Santo. Quando nós entendemos a dimensão dessa relação entre eu e o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é uma energia, não é um poder, o Espírito Santo não é uma sensação, mas o Espírito Santo é uma pessoa real, como Pai, como Filho. O Espírito Santo também é uma pessoa com suas peculiaridades e as suas ações e vieses que Ele tem sobre as nossas vidas. Quando a gente entende que o Pai, quando tem em si o seu propósito de construção do mundo, e o Pai é o autor do plano do mundo, tudo que está acontecendo aqui agora, o pastor, agora estão para aprovar a PL não sei qual, agora a esquerda, agora é a direita, daqui a pouco é o centro, daqui a pouco é o sei lá o que, e vai virando esse negócio. Deus, onde que o Senhor está nisso tudo? Deixa eu te colocar uma coisa, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada.
tudo faz parte do plano de Deus sobre as nossas vidas. Ainda que você não goste, tudo faz parte do plano de Deus. Porque o Pai foi incumbido ao plano. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, coube o Filho a execução do plano do Pai. O Filho terminou a obra? Não, porque a obra do Filho termina quando Ele voltar. Mas o próprio Filho disse: é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Quando Ele vier, Ele vai revelar para vocês coisas que eu não gostaria de falar, mas eu não posso, porque vocês não vão entender. Então, existe uma simbiose entre Pai, Filho e Espírito Santo, que um valida e completa a obra do outro e dá sequência na vida do homem. E quando nós não entendemos isso, nós não levamos em consideração, ou muitas vezes ignoramos a comunhão que nós devemos ter com o Espírito Santo. Agora, como que o Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo foi selado em nós e ainda assim a gente não tem uma comunhão profunda com Ele? Como que esse Espírito é desenvolvido na vida das pessoas? Como que esse Espírito Santo, se Ele é real e se Ele é uma pessoa e se Ele fala comigo, e se a Bíblia está dizendo que Ele foi selado dentro de mim, como que eu me relaciono com essa pessoa? Como deve ser essa relação? Como que eu preciso, como que eu vou tocar nele? Como que eu vou permitir que ele toque em mim? Como que eu falo com ele? Como que ele pode falar comigo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como que funciona as etapas de visitação nas nossas vidas. Como que é o processo dele nas nossas vidas. Para isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João capítulo 14, verso 16. Eu vou ler, acho que 2 textos. João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Pois vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês, e estará em vocês. Em fala de dentro. O Espírito Santo estará dentro de você. Efésios capítulo 2, verso 22 fala: nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Então, 1 Coríntios 3,16, texto clássico: vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Esse termo, o templo, eu sou o templo do Espírito Santo, é verdade. A Bíblia diz que na conversão, a Bíblia fala a respeito, quando Jesus fala para Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém vai ver o reino de Deus e experimentar o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos diz: mas acaso eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Ele diz: não. Nascer de novo é nascer na água e do... Quando há um novo nascimento na vida de alguém, quando a Bíblia diz que um pecador abre a sua boca, como eu e como você, abrimos a nossa boca e dizemos: eu creio e eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que o céu, a verdade não é o céu, a Bíblia diz que o que está atrás dos anjos, o que está atrás dos anjos? Quem está atrás dos anjos? Deus. A Bíblia diz que o que está atrás dos anjos faz festa no céu. Quando um homem reconhece que Jesus é sua única opção, a Bíblia diz que o céu celebra
a decisão, há imediatamente um novo nascimento. E o Espírito Santo desce para habitar na vida daquela pessoa. O Espírito Santo é selado na vida dele. Pastor, eu estou aqui e eu quero muito o Espírito Santo na minha vida hoje. Tá. A palavra de Deus para você é: arrependa-se dos seus caminhos. Aonde houver arrependimento, vai ter novo nascimento. Mas pastor, o senhor sabe, Deus sabe que tanto que eu preciso. É verdade, você precisa mesmo. Você precisa até mais do que você acha que precisa. Mas você só consegue que Ele venha morar dentro de você se você se arrepender dos seus caminhos. Aonde existe novo nascimento, existe a habitação do Espírito Santo. E essa habitação do Espírito Santo tem uma intenção da parte de Deus, que é transformar você à imagem do nosso Salvador. Eu já disse isso semana retrasada, que a intenção e a missão do Espírito Santo é transformar você de glória em glória no caráter de Cristo. Então o Espírito Santo, ele vem, habita em nós para nos levar a um processo de transformação. E essa é a primeira experiência que você tem com o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Todo cristão, todo homem que diz aceitar e receber Cristo na sua vida, recebeu o Espírito Santo e tem o direito de experimentar o revestimento do Espírito Santo, porque até o revestimento vir, você só é até aqui a habitação do Espírito Santo. Não pense que isso é pouca coisa, não pense que isso é pouca coisa, somente isso tem o poder de transformar a sua vida inteira, só isso. Mas a Bíblia diz que depois que nós nos tornamos a habitação de Deus, a habitação do Espírito Santo, vamos sendo tratados do nosso caráter. A Bíblia diz que existe um lugar de busca, um lugar aonde eu vou em Deus para buscar agora uma outra experiência com o Espírito Santo. Lucas capítulo 11, verso 13, palavras de Jesus, se você quiser abrir. Lucas 11, 13, diz assim: portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Jesus está dizendo que se eu sou mau e sei dar coisa boa para o Mateus, quanto mais o meu Pai que está no céu vai me dar o Espírito Santo se eu pedir. Mas peraí, o mesmo Jesus que disse que se eu nascer de novo e me arrepender, Ele vem morar, agora Ele está dizendo que eu tenho que pedir. Parece contraditório, mas falta discernimento nas nossas vidas. Porque uma coisa é eu receber como habitação, mas Deus está dizendo uma outra coisa, Jesus está dizendo uma outra coisa aqui, que nós podemos ser revestidos do Espírito Santo. Só abrir um parênteses aqui para vocês poderem entender. Essa é a maior discussão teológica entre a igreja tradicional e a igreja pentecostal, tá? Eu estou dizendo aqui, é a maior discussão, porque as pessoas acreditam que o selo do Espírito Santo das igrejas tradicionais, o selo acontece quando eu me converto. Os pentecostais acreditam que o selo é quando eu sou revestido de poder, um revestimento como em Pentecostes, e eles ficam brigando. Qual o problema? Que você conhece gente que foi batizado do Espírito Santo que se perdeu, e gente que aceitou Jesus na igreja e também se perdeu. Então o foco não está aonde eu recebi, mas como eu permaneço selado no Espírito Santo. Não é sobre o lugar cronológico aonde eu recebi o selo, mas como eu conservo esse selo na minha vida, e o que esse selo pode produzir na minha vida. Quando nós entendemos isso, nós começamos a enxergar aquilo que Jesus fez quando ressuscitou. João capítulo 20, verso 22, se você quiser abrir, amém, se você não quiser, só anota. Jesus ressuscitado, a Bíblia diz que Ele aparece aos discípulos, e a primeira afirmação que Ele faz é: recebam o Espírito Santo.
João 20, 22, Jesus aparecendo já ressuscitado, com o corpo glorificado, olha para os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Mas o mesmo Jesus, depois de dizer recebam o Espírito Santo, já lá em Lucas 24, verso 49, diz: eu envio vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Se Jesus liberou o Espírito Santo na vida dos discípulos, por que ele está mandando ficar em Jerusalém até ser revestido? No livro de Atos ele faz as mesmas afirmações. Eu preciso, quando me converto, recebo, mas existe um lugar aonde eu sou revestido. Por isso que Paulo diz que o Espírito Santo está em nós, mas ele também vem sobre nós. Em Pentecostes o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e a igreja. Sobre. Existe algo da parte de Deus na sua vida e na minha vida, que vem quando eu entendo quem é Ele, e Ele vem dentro de mim e começa a mudar o meu ambiente interno. E Ele vai mudando a minha vida, Ele vai mudando a minha vida, Ele vai mudando a minha vida, Ele vai mudando a minha vida. Ele vai me desprendendo de amizades, Ele vai me desprendendo de pecados, Ele vai me desprendendo de situações, Ele vai me desprendendo de mim mesmo, das minhas renúncias, das minhas mágoas, das minhas feridas. Ele vai mexendo dentro de mim, mas chega uma hora que Ele vem sobre mim. E quando o Espírito Santo vem sobre alguém, então algo sobrenatural acontece através da vida dessas pessoas. Porque há sim um poder que há dentro. Mas o que Cristo disse: ficai na cidade, Atos 1, 8, mas receberão poder do Espírito Santo quando descer sobre vocês. E então, depois que vocês receberem esse revestimento, aí então, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que a igreja não entendeu, e talvez o que eu e você não entendemos, é que existe algo a mais para ser derramado sobre a sua vida. Existe algo que você ainda nem entendeu, que tem direito de receber. Talvez você está aqui hoje e acredita: não, eu já fui selado, eu já converti, o Espírito Santo já habita dentro de mim. E eu vou concordar com você, sim, habita dentro de você. Mas Ele quer revestir você, para que você seja um luzeiro, uma testemunha, alguém que quando chega no lugar, o ambiente muda, porque você está ali. Aonde você chegar, debaixo da direção dele, aonde você chegar, os demônios vão correr de você, ou talvez correr para você, porque a Bíblia diz que quando Jesus chegou em Gadara, o demoniado correu para Jesus, porque ele sabia que o maioral, o dono de todas as coisas, tinha chegado. Eu acho que a gente acabou focando demais nessa relação íntima com o Espírito Santo. A gente focou demais em que o Espírito Santo precisa morar dentro de mim, e ele já mora dentro de você. Pastor, mas eu não sinto nada. E quem te falou que é para sentir, meu filho? É para você acreditar e dar passos segundo aquilo que você acredita. Pastor, eu não sinto nada, mas eu obedeço. Eu não sinto nada, mas eu oro. Eu não sinto nada, mas eu continuo buscando. Eu não sinto nada, porque uma hora vai chegar o momento, vai chegar o dia, vai chegar, e eu quero dizer para você que está desanimado, vai chegar o dia, que naquele dia que você não está esperando nada, você vai dobrar o seu joelho, e algo vai acontecer dentro de você, e as lágrimas vão começar a cair de dentro para fora, e vai começar a lavar você, e a sua vida vai ser transformada pela presença interior do Espírito Santo dentro de você. Pastor, mas todo mundo está dizendo para mim que eu estou pecando, que eu preciso abandonar, eu não consigo, eu estou tentando. Deixa eu te explicar uma coisa. Talvez você está aqui hoje
e dizendo: Deus, eu preciso do Espírito Santo, você precisa se arrepender e dizer: Deus, eu reconheço que de mim mesmo eu não consigo. Eu já tentei, Deus, e eu não consigo me libertar disso, mas eu reconheço que o Senhor é o dono da minha vida, e eu quero entregar a minha vida para o Senhor essa noite, dizer que a minha vida é sua. Por favor, coloca o teu Espírito Santo dentro de mim. Nesse momento, e talvez ainda seja silencioso, mas nesse momento algo vai entrar dentro de você, e a partir disso as coisas começam a mudar dentro de você. Mas você pode dizer para quem está do seu lado: isso não é tudo. Pode dizer. Haverá um dia onde o que aconteceu em Pentecostes e aquilo que foi profetizado em Joel, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Um dia essa promessa há de se cumprir sobre a sua vida. Um dia essa promessa, e tomara que seja hoje, essa promessa vai se cumprir sobre a sua vida, porque você que recebeu o Espírito Santo dentro de você tem o direito de ser revestido de poder para ser uma testemunha de Jesus por onde quer que você passe. Essa é a promessa do Espírito Santo sobre você. Como que isso vai acontecer e o que esse selo do Espírito Santo pode produzir na minha vida? Vamos ler junto Ezequiel 37, se você quiser, pode abrir comigo, por favor. O que o selo pode promover na minha vida? O que o revestimento do Espírito Santo pode promover na minha vida? Você que não estava aqui nessas 2 últimas semanas, está chegando hoje, tudo que eu estou falando você vai entender dentro de um recorte. Mas se você quiser entender a construção, está lá no YouTube, você pode pegar as 2 últimas semanas, você pode ouvir. Semana que vem vai ser noite de Pentecostes aqui na igreja, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo aqui nesse próximo domingo. Mas eu acredito que se a gente não chegar preparado de cabeça, de entendimento, de princípio espiritual, tudo isso vão ser experiências que não vão promover transformações. Então eu acredito que o que o Espírito Santo quer fazer nessa próxima semana é trazer entendimento para que haja transformação. Essa igreja já experimentou daquilo que Deus pode fazer quando a gente se dispõe, mas o que Deus quer fazer não é algo que aconteça aqui, mas que vai transformar você e eu da porta para fora. Aleluia. Então Ezequiel capítulo 37 verso 5, nós vamos ler a respeito de um exército que é levantado quando o Espírito de Deus vem sobre ele. Diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles ainda espírito. Antes de ler o versículo 9, eu quero mostrar para você o que Deus construiu para que o Espírito viesse. A Bíblia vai mostrar que Deus dá 3 sinalizações para o profeta: eu vou estender tendões, carne e pele, e então derramarei o meu Espírito. O que Deus quis dizer quando falava sobre tendões? A palavra tendão aqui, no texto escrito em hebraico, é pescoço, nervos, musculatura. O que Deus estava dizendo para o profeta era: eu vou derramar sobre eles, e eu vou fazer com que nasça sobre eles uma força de superação. Essa palavra gide, que é a palavra original para tendões aqui, é uma palavra que significa força de superação. Ou seja,
Antes que venha o Espírito, ou a manifestação do Espírito é derramada, o avivamento que traz morte, aonde traz vida, onde existe morte, é uma ação. Vamos lá, precisa acordar. É uma ação que é produzida por uma fé sobrenatural. Ou seja, o Espírito Santo é derramado e traz transformações na vida de alguém que é construído por uma fé sobrenatural. Pastor, está difícil de acreditar até que eu vou sobreviver amanhã de manhã, paga minhas contas. Eu estou sem fé para acreditar que o Senhor vai me prover, que o Senhor vai mudar minha história, que o Senhor vai salvar meu casamento. Eu estou sem fé para acreditar que as coisas podem mudar na minha vida. Eu estou sem fé para acreditar, estou sem fé, estou sem ânimo até para vir para a igreja. Deus disse: eu vou derramar meu Espírito quando você entender que já existe uma fé sobrenatural instalada dentro de você, que você precisa acessar. Fé, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, a Bíblia diz que o próprio discurso de fé, o próprio discurso do Espírito Santo produz fé no nosso coração. Quando nós falamos do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo fica dentro da gente dizendo: olha, ouve o que esse cara está falando. E isso começa a gerar fé na gente, por exemplo, mas se existe mais, por que eu não estou vivendo? E Deus está dizendo: eu vou colocar tendões em você, eu vou gerar fé no seu coração para me buscar ainda mais, porque o que você tem ainda é pouco, perto daquilo que eu quero fazer na sua vida. Você crê nisso? Ele disse que Ele vai terminar, ou seja, Ele vai te conduzir até o final. Então existe mais para ser derramado sobre a sua vida. Mas a palavra também diz que vai crescer carne. A palavra carne aqui significa, é bazar, que também significa boas notícias. O Espírito Santo vai reaviver, vai reacender chamas, para que haja boas notícias na nossa boca. A denúncia de alguém cheio do Espírito Santo não é quando ele fala em línguas, é quando ele fala a verdade, em amor, em bondade, em benignidade, em longanimidade, em mansidão, em paciência, em domínio próprio. O que determina ser cheio do Espírito Santo normalmente é externado pelas palavras que saem da nossa boca. É impossível um homem com fel de amargura no seu coração ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 8 diz um homem chamado Simão, que deu dinheiro para Pedro para ser batizado, e Pedro disse: afasta de mim, porque o seu coração não é reto e está cheio de amargura dentro de você. Os sentimentos que nós conservamos dentro da gente pode impedir a ação do Espírito Santo mover-se dentro de nós. A ação do Espírito Santo precisa mudar o nosso discurso e as nossas palavras. Ele disse: estenderei peles sobre ele. Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, quando os homens iam apresentar o seu sacrifício a Deus, a Bíblia diz que o sacerdote pegava o cordeiro, degolava o cordeiro, tirava a cabeça dele e depois tirava a pele dele toda, para que ele perdesse a sua identidade. O que Deus está dizendo quando vai estender pele, o entendimento dos mestres na teologia dizem, é que quando Deus diz: eu vou estender pele, Deus estava fazendo uma alusão dizendo: aquilo que não tinha identidade, que não sabia o que era, eu vou trazer de novo uma identidade nova sobre ele, e vou transformar ele em algo que estava morto em vivo. Eu vou devolver a identidade para essas pessoas, elas vão saber quem elas são. Quando Deus estava falando, Ele estava apontando para o exército e está dizendo: eu vou dar força, eu vou dar palavras boas, e eu vou dar identidade para eles. E aí a Bíblia diz: então o Espírito veio dos quatro cantos, e aquele exército se levantou, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo.
O que eu quero mostrar para vocês aqui essa noite, que a intenção do Espírito Santo não é levantar você, mas levantar nós, todos nós, através do selo. E esse selo não é conquistado por uma experiência, mas por um relacionamento. Não foi quando eu me converti que eu fui selado, não foi quando eu fui batizado que eu fui selado, mas a minha relação com o Espírito Santo é que eu vou sendo selado todos os dias. E esse selo tem a intenção de fazer de mim uma habitação, mas também tem a intenção de revestir a minha vida, para que dentro de mim exista força sobrenatural, exista palavras proféticas para mudar ambientes, para que exista dentro de mim uma identidade clara de quem Deus é na minha vida e quem eu sou nele. E então a presença do Espírito Santo vai ser derramada e vai levantar um exército através da minha vida. A intenção nunca foi você, a intenção sempre foi nós. Sempre. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero orar pelos enfermos e eles serem curados. O foco não está em você, está no enfermo. Pastor, eu quero ver as coisas acontecendo na minha vida, eu quero ser usado, eu quero ir para as nações. O foco nunca foi você, foram aqueles que estão distantes. Enquanto você estiver orando para Deus te encher, você devia estar orando para que Deus alcance aquelas pessoas. Porque enquanto você está orando para você e não está vendo as coisas acontecendo, você está reclamando, você está frustrado, você está conservando dentro de você coisas que você não deveria conservar. A Bíblia diz em Salmo capítulo 2, diz assim: pede-me e te darei as nações por herança. Nada está restringido àqueles que são revestidos pelo Espírito Santo, porque Ele é a força mais poderosa do universo. O problema é que nós podemos apagá-lo, entristecê-lo, resisti-lo dentro de nós e fazer com que a obra dele morra dentro de nós. O que Deus quer fazer aqui essa noite é mudar as suas palavras, mudar as suas expectativas, mudar a sua forma de enxergar o seu chamado e dizer: Deus, tudo isso está sujeito à tua presença na minha vida, porque sem ela eu não sou nada. Sem ela, nada que pode acontecer, acontecerá. Porque o mais importante não é eu fazer as coisas, é eu te conhecer, para que eu possa fazer as coisas. As pessoas acham que o selo que Paulo está dizendo é uma chancela para que elas possam trabalhar, e de fato é. A Bíblia diz que nós seremos testemunhas quando formos batizados, quando formos revestidos. Até lá não, mas ele diz: quando vocês forem, vocês serão minhas testemunhas. Mas o nosso coração fica: eu quero mais, eu quero experimentar mais, eu quero viver mais, eu quero ir mais fundo. E isso é legítimo, mas isso não morre em si mesmo. Isso precisa partir desse lugar de intimidade para alcançar o exército que precisa se levantar. Porque a Bíblia diz: aonde 2 ou 3 estiverem, ali eu. Então não é sobre mim, é sobre Ele, através de mim. Talvez o que o Espírito Santo precisa fazer aqui hoje, na sua vida, é te fazer enxergar uma fé que está guardada dentro de você, uma expectativa mal resolvida. Deus, eu já tentei, eu já fui, eu já fiz, eu já tentei, eu já consegui, mas agora não consigo mais. Deus está dizendo: eu vou te dar novos tendões para você caminhar. Eu vou resolver suas frustrações aqui hoje. Talvez você já tentou também, mas o que você sabe é só olhar para trás. Ah, eu já fiz, eu já vivi, eu já passei. Eu me lembro de um tempo, dos anos 2000, aonde nós tínhamos retiros 3 dias, encontro com Deus.
pessoas eram transformadas, irmãos. Eu sei que tudo isso se perdeu no meio desse caminho, muita coisa se deturpou, mas eu estou falando lá da origem, lá do início. Muita gente conheceu Jesus através desses retiros. Pessoas foram batizadas, eu conheço pessoas que foram batizadas no Espírito Santo nesses lugares. Pessoas que chegaram incrédulos e saíram transformados. Eu conheço pessoas que viveram experiências sobrenaturais e se perderam no meio do caminho. Porque eles achavam que as experiências que eles tinham tido era tudo, e que agora eles estavam prontos, e que agora eles podiam voar na presença de Deus, e se esqueceram que a graça, o amor e a comunhão caminham juntos. O que você talvez não entendeu é que o relacionamento mais profundo da sua vida deveria ser com o Espírito Santo, porque esse relacionamento é a garantia que eu e você temos de viver uma vida com o Pai na eternidade. Não é... Ontem eu estava num casamento e um senhor de 73 anos de idade, 73, me procurou, falou: senhor é pastor, eu te conheço, estou querendo que você me batiza, porque eu estou perto de morrer, e eu quero garantir minha entrada no céu. E ele entendeu que o batismo em si era a garantia da salvação. Aí eu marquei com ele: amanhã, segunda-feira, nós vamos lá, e eu quero pregar para o senhor entender algumas coisas. Eu falei, o Espírito Santo só falava comigo assim: ele está com sede, ele só não sabe o que ele precisa beber, mas ele está com sede. Eu falei: amanhã, segunda-feira, eu acho que eu vou fazer um batismo. Vai que esse homem não tem mais tempo, irmão, não posso esperar. Mas até quem está longe reconhece que o lugar mais profundo, o relacionamento mais profundo que nós precisamos ter é com o Espírito Santo. E nós mesmos negligenciamos, nós mesmos não damos a total relevância desse relacionamento. Nós não entendemos o porquê fomos selados, porque nós deveríamos ser os homens de uma fé sobrenatural, de palavras que mudam ambientes. Nós deveríamos ser as pessoas que aonde existe o caos, somos nós que trazemos a palavra de luz, que bota as coisas em ordem, porque é isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. É como se nós orássemos: Senhor, faz alguma coisa. O Espírito Santo: meu filho, eu já fiz, você já está aí, resolve. E a gente fica: Deus, eu quero mais. Ele falou: cara, eu já te dei tudo que você precisa para agora. Eu quero te dizer isso, profetizar isso: tudo que você precisa para agora, o Espírito Santo já derramou sobre a sua vida. Você pode dizer para quem está do seu lado: existe mais para você. Mas olha para mim aqui, o que você precisa para agora já foi derramado sobre você. Se você quer mais, então caminha com o que você tem. O milagre de Jesus, quando transforma água em vinho, não estava na origem nem no destino. O milagre foi quando os homens começaram a caminhar com as talhas cheias de água, e no meio do caminho ele foi se transformando em vinho. O que Jesus ensinou nas águas para o vinho foi o milagre que acontece no processo. Não foi na origem, nem no destino, foi no caminhar que o peso do vinho, que é mais denso, começou a pesar nos ombros. O cheiro começou a inundar o ambiente. A água em si não tem cheiro, mas o vinho, foi quando eles caminhavam com as talhas que eles começaram a perceber a diferença. Deus tem algo sobrenatural para derramar sobre a sua vida. Mas o que você precisa para dar os primeiros passos já foi derramado sobre você. O que você precisa essa noite é acordar e assumir que dentro de você existe fé para mudar a sua realidade. Existem palavras para mudar a sua realidade. E existe uma identidade dada por Deus para mudar a sua realidade. E então, quando você entender isso, e eu quero que isso seja entendido em nome de Jesus hoje, o Espírito Santo virá e inundará a sua realidade para mudar a sua vida. Você crê nisso? Então eu queria que você ficasse de pé para a gente orar.